boa tarde. Eu vou falar sobre os tipos de verbos e dar alguns exemplos deles. Primeiro eu vou introduzir, né? Os verbos são palavras que indicam ações, estados, processos ou fenômenos. Ou seja, ele representa tudo o que está acontecendo no momento, tipo fenômenos naturais. Ações, o que você está fazendo, processos, um processo está acontecendo, tipo uma coisa está ocorrendo no momento, entendeu? E a gente tem alguns tipos de verbos. Existem os verbos regulares, os irregulares, os anômalos, os defectivos, os impessoais, os unipessoais, abundantes, os verbos de ligações, os auxiliares, os pronominais, reflexivos, transitivos e intransitivos. Agora eu vou falar o verbo e vou dar alguns exemplos deles. Alguns exemplos de verbos irregulares são o verbo estudar, cantar, amar, achar, aprender, correr, viver, partir, dividir e desistir. Esses são alguns verbos irregulares. Agora verbos regulares, perdão. Agora os verbos irregulares são saber, fazer, querer, medir, dizer, trazer, pedir, caber, nascer e fechar. Esses são os verbos regulares. A gente vai agora para os verbos anômalos, que é o ser, ir, estar, haver, pôr, ver, vir, ter, dar e poder. Esses são os verbos anômalos. Os verbos defectivos são reaver, abolir, falir, demolir, doer, precaver, retorquir, delinquir, ressequir e adequar. Perdão, são palavras difíceis, eu não uso verbos todos os dias, ok? Tem verbos aqui que eu nem conheço saber que tinha. Exemplos de verbos impessoais. Os verbos impessoais são os verbos que não são nossos, ou seja, são alguma coisa que está acontecendo na natureza, entendeu? Tipo, haver, fazer, amanhecer, anoitecer, escurecer, nevar, perdão, ventar, chover, relampejar e trovejar. Esses são os verbos que acontecem na natureza. Os unipessoais são verbos feitos para animais, eu acho. Pode se encaixar assim. Como latir, miar, cacarejar, mugir, rosnar, galopar, curvir, custar, acontecer e constar. Os verbos abundantes são aceitar, entregar, pegar, salvar, alegrar, prender, envolver, oprimir, expelir e exprimir. Verbos de ligação são os verbos tem os verbos ser, estar, ficar, andar, parecer, continuar, permanecer e tornar-se. Os verbos auxiliares os verbos auxiliares são o ser, estar, ter, haver. Verbo ficar, andar, ir, vir, dever e poder. Os verbos pronominais são zangar-se, arrepender-se, queixar-se, abster-se, indignar-se, suicidar-se, apiedar-se, condoer-se, debater-se e enganar-se. Os verbos reflexivos: vestir-se, pentear-se, pintar-se, barbear-se, deitar-se, sentar-se, levantar-se, cortar-se, ferir-se, olhar-se. Exemplos de verbos intransitivos: nascer, morrer, viver, proceder, cair, chorar, dormir, deitar, sofrer e casar. Agora alguns verbos transitivos diretos: começar, perder, perder, cortar, ouvir, comprar, derrubar, comer, destruir, atropelar, quebrar. Exemplos de verbos transitivos indiretos:
responder, conversar, concordar, duvidar, gostar, simpatizar, comparecer, ingressar, lembrar e acreditar. Verbos transitivos indiretos e diretos: dar, oferecer, entregar, devolver, contar, informar, aconselhar, ensinar, comemorar e emprestar. Bem, esses são alguns verbos dos tantos que temos na língua brasileira. Não, eu dei uma lista de alguns verbos aqui de cada tópico de verbo que a gente tem na língua brasileira. E foi isso. É isso. Formas verbais. Do ponto de vista estrutural, uma forma verbal pode apresentar os seguintes elementos, como por exemplo o radical. É a parte invariável, aquela que não muda, que expressa o significado essencial do verbo. Por exemplo, falei, ele tem uma parte que não muda, por exemplo, o FAL. Por exemplo, eu falei, falava, falo. O radical é o fal. B. O tema, que é o radical seguido da vogal temática, que indica a conjugação a que pertence o verbo. Por exemplo, falar. O S é o fala dividido do R, porque o R ele pode significar se ele é gerúndio, infinitivo e particípio. E são 3 conjugações, que é a vogal temática A, de falar, a segunda temática, que é o E, de vender, e a terceira vogal temática, que é o ir. C, a desinência do modo verbal. É o elemento que designa o tempo e o modo do verbo. Por exemplo, falávamos indica o pretérito imperfeito do indicativo, e falasse indica o pretérito imperfeito do subjuntivo. E desinência número pessoal. É o elemento que designa a pessoa do discurso da primeira, segunda ou terceira e o número de pessoas, singular ou plural. Por exemplo, falamos indica a primeira pessoa do plural e falavam a terceira pessoa do plural. O verbo por, assim, colocando uma observação. O verbo por, assim como seus derivados, compor, repor, depor e etc., pertencem à segunda conjugação, pois a forma arcaica do verbo era poer. A vogal E, apesar de haver desaparecido do infinitivo, revela em algumas formas do verbo, tipo põe, pôs, põe e etc.